Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que o cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Senhor hoje é interpelado pelos fariseus com uma pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Veja, para entendermos a relevância desta questão apresentada a Jesus, nós precisamos considerar, precisamos entender que a religião do Antigo Testamento estava centrada na lei. Só para nós termos uma ideia, uma criança quando nascia, ela era circuncidada. Os homens, as crianças eram circuncidadas. O que quer dizer isso? Era um sinal na carne de que aquele seria um observante da lei mosaica. E só para nós termos noção da relevância da lei na vida judaica, no processo de iniciação dos novos membros da comunidade judaica, existe uma festa bem particular. Quando a criança completa 12 anos, ela vai à sinagoga e ela lê a lei, uma passagem da lei, e ela explica essa celebração que é tão importante para o mundo judaico, chama-se Bar Mitzvah, que quer dizer o quê? Filho do mandamento, filho da lei. É aquele que, o judeu é aquele que observa a lei, aquela lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Basta entendermos que o Antigo Testamento judaico, ele é dividido em 3 partes, é chamado de Tanakh: a Torá, Nebim e Ketubim. São 3 partes. Nós dividimos em 4 o Antigo Testamento, mas os judeus dividem em 3 segmentos: a Torá, a lei; Nebim, os profetas; e Ketubim, os escritos. Se nós perguntarmos qual é a parte mais importante da Bíblia para os judeus, a Torá, onde se encontra a lei mosaica. É o coração da Escritura para os judeus. Assim como para nós os evangelhos constituem a parte mais importante, para os judeus é a lei a parte mais importante. Mas ainda para percebermos a relevância dessa pergunta, tenhamos presente que a lei de Moisés não era os 10 mandamentos apenas. A lei mosaica era constituída por 613 mandamentos. Então imaginemos, eu digo isso porque tenho noção de quão difícil é aprender os 10 mandamentos. Eu preparei muitas crianças na primeira comunhão, e uma das atividades que nós fazíamos era uma entrevista, onde as crianças tinham que
repetir ou dizer os 10 mandamentos. Eu percebia a dificuldade em decorar os 10 mandamentos. Talvez boa parte das pessoas que estão me ouvindo, se eu perguntasse quais eram os 10 mandamentos, talvez ela não conseguisse chegar nem ao quarto, dizendo de memória. Imagine 613 mandamentos. Normas com relação a alimento, ao culto, à vida familiar, às celebrações. 613 mandamentos. Então, imaginemos que diante de uma lei tão complexa, era preciso ter a noção do que era essencial, do que era fundamental. É isso que diz respeito a essa pergunta a Jesus. Porque, obviamente, uma das preocupações do judeu era exatamente de observar a lei. E precisava entender pelo menos o que é o essencial da lei mosaica. Muito bem, diante dessa pergunta, Jesus responde de modo surpreendente. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é porque muitas pessoas, quando fazem uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, exageram nas tintas. Isto é, ela normalmente pensa, o Antigo Testamento tinha uma lei e o cristianismo é uma religião, é a nova aliança que não precisa observar lei nenhuma. Bom, alguém que imagina que cristianismo é um faroeste, né? Uma terra sem lei, que não tem norma, não tem nenhuma orientação, nenhum mandamento, essa pessoa é porque não entendeu nada do evangelho ou do cristianismo. É óbvio que o cristianismo tem leis, tem normas, tem mandamentos. Não é uma superação da lei, mas um aperfeiçoamento, uma plenificação da lei. E aqui Jesus dá uma síntese da lei mosaica. E, consequentemente, ele não só realiza essa síntese, mas ele a amplia e aperfeiçoa. Em que sentido? Veja, Jesus, diante da pergunta qual é o maior mandamento, ele não dá apenas uma resposta, ele dá duas respostas. Ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, essa afirmação não era uma novidade. Os judeus já sabiam que essa era a lei mais importante, amar a Deus. E ele repete, na verdade, a resposta de Jesus é uma repetição de uma oração que os judeus fazem todos os dias, o Shema. O Shema, que está lá em Deuteronômio 6,4, diz assim: escuta, Israel, o Senhor é vosso Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Olha, todo judeu repete essa oração. Ele coloca a mão nos olhos e diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ve'ahavta Adonai Elohecha mechol levevecha mechol nefeshecha mechol meodecha. Essa é a oração que todo judeu repete pelo menos 2 vezes. Ele tem de cabeça essa prece. Amar a Deus com todo o coração, levevecha, com toda a sua alma, nefeshecha, com toda a sua força, meodecha. Essa oração. Então Jesus repete, ele não está dizendo uma novidade, que o centro é amar a Deus sobre todas as coisas. A novidade de Jesus está exatamente na segunda parte: e ao próximo como a si mesmo. Os judeus já sabiam que tinham que amar a Deus. O que Jesus faz, e essa é uma novidade, e essa é uma intuição autenticamente cristã, e só pode ser cristã, porque não nos esqueçamos que o cristianismo é a religião da encarnação. Deus se fez carne, Deus se fez homem. Então, Jesus vai dizer, amar ao próximo. Aqui está a novidade. Tanto é verdade que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, quando Jesus fala do juízo final, o que é que o Senhor vai dizer? Ele diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava prisioneiro e não foste me visitar. Ou seja, Jesus se identifica com o outro que vemos.
De modo que o bem que fazemos ao irmão é a Deus que fazemos. Do mesmo modo, o mal que fazemos ao irmão é a Deus que fazemos. Deus se identifica com o próximo. E se identifica com o próximo porque Deus se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós, em Cristo Jesus. Por essa intuição só podia ser cristã, porque nós cremos na encarnação. Veja, aí é tanto verdade que na primeira epístola de São João, no capítulo 4, versos 20, o apóstolo diz o quê? Quem diz que ama a Deus, quem diz que ama a Deus, que não vê, e odeia ao irmão que vê, esse é um mentiroso. Por isso que o sinal de que nós amamos a Deus, Jesus não está separando o mandamento, ele está apenas mostrando que o amor ao irmão é a outra face da mesma moeda. É a outra face da mesma verdade. Não é possível, aqui eu sempre recordo aquela citação do Evangelho, onde Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. E Deus uniu muitas coisas, e uma delas é de que o amor a Ele passa pelo amor ao irmão, ao amor ao outro. Por isso, amados, não é que nós devamos deixar de amar a Deus, não, de forma alguma, pelo contrário. O amor a Jesus é a fonte do verdadeiro amor ao irmão. Porque às vezes tem alguns irmãos que são difíceis, né? Alguns irmãos que fazem o mal, mas por que eu vou amá-lo? Porque amando, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Por isso, irmãos, a grande verdade do cristianismo está aqui, no amor. O coração do cristianismo é amor, porque fomos amados. Eu te amo, pois tocaste o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que o cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus.